Elizabeth Sparks é famosa por um programa de aeróbica e enfrenta um golpe devastador quando seu chefe a demite. Em meio ao seu desespero, um laboratório lhe oferece uma substância que promete transformá-la em uma versão aprimorada. E esse é a substância de 2024. Fala pessoal, meu nome é Juan e sejam bem-vindos ao Nerd Cine, e hoje eu vou falar um pouco sobre A Substância, que foi um filme dirigido por Coralie Fargeat e tem como protagonista Demi Moore e Margaret Qualley, e mostra Elizabeth, interpretada pela Demi Moore, que tem um programa famoso na televisão de aeróbica, estilo aquelas fitas dos anos 80 e 90, que eram bem populares, e que um certo dia seu chefe demite porque fala que ela não é mais atraente o suficiente para continuar no programa, falando que ela já estava velha e que ela deveria ser substituída por uma pessoa mais nova. E logo na primeira cena a gente já tem alguns absurdos. Primeiro, um programa de aeróbica ser famoso em pleno 2024, muito esquisito. E segundo, o cara falar que a Demi Moore não é atraente porque ela tá velha é muito absurdo. O filme tem muita loucuragem, mas pra mim esse é o maior absurdo do filme. Mas brincadeiras à parte, o filme ele começa mostrando que a Elizabeth ela não consegue lidar bem com aquilo e com o fato de simplesmente ter sido descartada por esses motivos superficiais. E um certo dia ela acaba sofrendo um acidente e ela vai parar no hospital, e um dos enfermeiros acaba falando que ele fez um procedimento e que poderia ajudar ela. Então ele passa o número de telefone onde ela liga e recebe um endereço. E ao chegar nesse endereço ela percebe que o lugar parece bem esquisito, parece um lugar meio periférico e perigoso, e onde ela deveria entrar é só uma portinha muito estranha, que não parece que seria um bom lugar para se fazer um procedimento estético, mas que quando ela entra no local acaba também sendo meio surpreendente, porque é um lugar bem limpo, grande e todo branco. E ela acaba pegando essa substância no armário que a pessoa do armário tinha falado para ela. E claramente essa substância é uma coisa que não é legal, pelo jeito que ela está sendo vendida ali e pelo lugar onde você tem que encontrar a substância, o que gera uma certa desconfiança. Mas a personagem ela tá mal e ela quer ter esse aprimoramento. E a substância ela tem algumas regras, que é explicado quando ela recebe as seringas, e as regras são que os dois corpos eles têm que ser trocados a cada 7 dias. Quando o corpo jovem tiver no controle, ele tem que colocar o corpo original meio que numa sonda para ele receber alimento para se manter saudável, e o corpo jovem também tem que tirar um líquido da espinha e se injetar para que tudo funcione perfeitamente. E isso tudo é claramente explicado, falando que os dois corpos eles precisam se manter saudáveis e seguirem essas regras à risca. Caso isso não aconteça, terá efeitos colaterais. E quando a Elizabeth ela injeta essa substância, ela começa a passar por esse processo de metamorfose, de criar esse corpo jovem. E tudo isso é muito grotesco, é meio bizarro, da forma que ela acontece. Parece muito com os filmes do David Cronenberg, com todo aquele body horror que ao mesmo tempo é muito legal de ser visto, porque ele é muito bem feito, mas também ele dá uma certa agonia por ser muito esquisito e bizarro. E esse filme ele tem muito essa vibe dos filmes do David Cronenberg, porque tem muito body horror, e que também é muito bem feito. E logo após todo esse processo acontecer, o corpo jovem ela toma o controle e ela vai fazer um teste para ser a nova garota do programa de aeróbica, onde todo mundo fica apaixonado por ela e ela acaba sendo contratada. Só que com o passar do tempo, o corpo jovem, que chama Sue, ela acaba se deslumbrando com tudo aquilo e ela acaba querendo passar mais tempo do que é permitido pelas regras. E isso acaba causando efeitos colaterais que prejudicam e debilitam muito o corpo original, e que por sua vez vai acabar também debilitando e prejudicando o corpo jovem dela. E eu acho muito interessante toda essa crítica social de que as empresas, não só do audiovisual, como televisão ou Hollywood, tentam colocar um padrão de beleza que muitas vezes é muito difícil de se alcançar, e que isso acaba resvalando no resto da sociedade, que também vê aquilo como um padrão de beleza a ser alcançado, e que se você não está nesse padrão, não é considerado bonito ou algo do tipo. E que mostra lá que os grandes chefões da empresa que a Elizabeth trabalha são um bando de velhos brancos cagadores de regras que falam que ela não é mais atraente porque ela já está velha e que ela não pode mais fazer aquilo, sendo que nenhum deles também segue o padrão de beleza que eles mesmos estão estipulando.
Ou seja, eles colocam o padrão para a mulher, mas eles mesmos não conseguem chegar nesse padrão. E eu acho que não fica forçado, porque além do filme inteiro ser meio bizarro, esses personagens eles são bem caricatos desde o começo, o que claramente é um deboche com esse tipo de pessoa que tem muito nessa indústria. Eu acho também muito legal essa crítica de como as pessoas tentam enfiar esse padrão de beleza e de como as pessoas elas acabam sentindo e sofrendo tentando buscar esses padrões, que muitas vezes é inalcançável de forma natural, que é uma coisa que a gente vê muito de pessoas que eram bonitas e acabam fazendo cirurgias estéticas e acabam ficando meio estranhas, mas que eles ali estão fazendo esse tal do padrão ser seguido. Recentemente eu até estava vendo uma entrevista com as atrizes do The Boys no canal do Jovem Nerd, e eu estava reparando que a atriz da Luz Estrela ela estava meio diferente e eu não estava entendendo o que tinha acontecido. E eu até achei que era a maquiagem que tinha deixado ela meio estranha, mas depois eu fui descobrir que ela tinha feito alguns procedimentos estéticos e tinha mudado o jeito do rosto dela. E depois eu estava vendo que isso estava gerando meio que repercussão e que parece muito com a crítica do filme, só que aconteceu na realidade. E deixando bem claro, cada um faz o que quiser com o seu rosto ou com o seu corpo, cada um tem um senso de beleza diferente. E o filme ele tem uma estética muito bem feita, toda a fotografia dele é muito bonita e ela é muito bem pensada. A Demi Moore ela é uma excelente atriz e fazia muito tempo que eu não via nada dela que tivesse tanta repercussão e é legal de ver isso. A Margaret Qualley também ela está muito bem e é engraçado que elas têm uma personalidade muito diferente do tanto o corpo jovem quanto o corpo novo. O corpo original ela está magoada por tudo aquilo que aconteceu, por ter sido demitida e por não ser tratada bem depois que ela deixou de ser famosa e de estar na televisão. E o corpo jovem ela tem uma personalidade que ela é mais fofinha, mais inocente e que acaba ficando meio deslumbrada por ter toda aquela puxação de saco em cima dela e por ela ser essa moça perfeita que eles estão precisando. E que ela acaba fazendo essa besteira de não seguir as regras que a substância estava falando que ela deveria ser seguida. E toda vez que ela passa o tempo a mais, vai acontecendo coisas estranhas com o corpo original, como fica tudo envelhecido e mais bizarro. Então ela começa a perder uns dedos e depois ela começa a ter a pele toda envelhecida, fica com o cabelo branco. E a bizarrice ela só vai evoluindo. E o filme ele é muito interessante, ele tem toda essa crítica social e ele consegue conduzir bem toda essa bizarrice que vai acontecendo na tela. Só que na minha opinião ele acaba se passando um pouquinho no final, que eu não quero dar spoiler, mas que eu acho que toda aquela cena final da festa de Ano Novo que ela tinha sido convidada para fazer na televisão poderia ser cortada, para ela simplesmente se desfazendo no final, como foi na última cena. Que aliás, essa cena final ela acaba interligando diretamente com o começo do filme, que aparece a estrela da fama da Elizabeth ali no começo da carreira dela, quando ela era muito famosa e que com o passar do tempo ela acabou sendo meio que esquecido e tendo a sua audiência caindo, que a estrela com o passar do tempo ela vai ficando toda ferrada e toda suja ali, com as pessoas passando na calçada e derrubando as coisas e sujando tudo, e que no final ele acaba se desfazendo exatamente em cima da estrela dela. O que acaba ligando esse final com o começo e acaba também fazendo todo sentido com essa crítica social. E no geral esse filme ele consegue colocar uma boa crítica a esse sistema de Hollywood, e não só de Hollywood, mas no geral, que não fica forçado e que passa todo esse terror real de muitas mulheres que têm medo de envelhecer e não se sentirem bem com esse envelhecimento, e que consegue conduzir uma boa história com um body horror muito legal e muito bem feito, e que para mim acabou sendo um dos melhores filmes de terror do ano até agora. Mas essa é só a minha opinião. Então se você gostou, vou pedir para deixar o seu like, se inscrever no canal e seguir a Nerd Cine nas redes sociais. Até a próxima e valeu!